Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Segunda-feira, dia 12 de outubro de 2020. É um dia especial, é feriado. E nós estamos aqui juntos para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Para me acompanhar, eu tenho a oportunidade e o privilégio de ter comigo aqui a Altaline Barros. Aí. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Obrigada, pastor. Já pode fazer a oração inicial para a gente. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Bíblia e a lição da Escola Sabatina. Que o Senhor venha guiar esse estudo, venha ser conosco. É isso que eu te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Durante esta semana, o tema geral é a lei como professor. E a lição, ela sempre ilustra e mostra momentos em que isso foi necessário. E nós temos aqui a transição entre a morte de Moisés e o nascimento de um novo líder para a condução do povo até chegar a Jerusalém, né, a terra prometida. E aí, Altaline, nós temos aqui Moisés começando a sentir, perceber que ele estava próximo de morrer e deveria levantar um líder. E aí ele procura a Josué para dar algumas instruções. Isso, nessa transição a gente vê um momento bem tenso, né, para o próprio Moisés, que havia tido uma vida toda de grandes desafios com o povo e agora prestes a entrar na terra prometida, ele se depara com a verdade de que ele não usufruiria daquela terra. E para ele, né, como professor, ele começa a preparar aquele que seria seu substituto. E aí ele vem apresentar mais uma vez a relevância da lei como um norte, como um guia para que ela não seja esquecida. Isso é muito bom, é importante a gente também levar para a nossa vida. Eu achei interessante fazer essa relação entre um professor que está saindo de uma sala e passando a bola para o outro, né? Ao invés de deixar o outro assim, sem perdido, Moisés não. Olha, você tem que fazer assim. Eu acho que é um exemplo para nós como líderes para esse momento de transição. E ele mostra que ele começa a falar para Josué e também em vários outros momentos de que o quanto o povo tinha errado, sido teimoso e se desviado da lei. E havia necessidade de haver um retorno para a lei de Deus, né? É interessante que Moisés usa na fala dele do livro da lei como se o livro da lei fosse uma própria pessoa. A gente vê uma personificação do livro da lei, de quão grande a importância de ser firmado isso como testemunha, para que foi passado para Josué. E ele, mesmo recebendo todas essas instruções, ainda passou por inseguranças antes de assumir, né, o posto. Imagina só se ele não tivesse tido tudo isso. Então nós temos aqui a lei, né, o povo esquecendo a lei e o ensino tendo que ser retornado. De fato, é usada aqui a figura de uma pessoa, de uma testemunha. E é bom lembrar aqui que a lei dada em Deuteronômio é uma nova, não é uma lei diferente. A palavra Deuteronômio quer dizer uma outra lei, né? Aqui seriam acréscimos, não a lei de Deus, mas as situações de convivência entre o povo. E seria necessário o povo entender para que houvesse uma convivência e um caminho para Deus de maneira natural. E a lei como uma pessoa, que é interessante, é como se a lei estivesse presenciando algo, as pessoas estivessem dizendo que estavam de acordo com a lei, e em um dado momento, quando elas errassem, se desviassem da lei, a lei serviria como testemunha. E isso é trazido mais uma vez de volta, né, pelo apóstolo Paulo. Lá em Romanos, capítulo 3, verso 19, você quer ler aí, Adorine, pra gente, por favor? Eu queria até ler esse versículo porque é sumariamente importante. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mais uma vez aqui, veja, é mais ou menos o que Moisés fez com Josué. A lei, ela traz consciência. Isso. Ela aponta, é como uma sinalização na rua. Você olha e percebe que você não pode entrar naquela rua, né? Como um espelho, né? Já foi usado tantas vezes pelo próprio Paulo, né? Esse exemplo. Como um espelho, a lei aponta aquilo que você está errado. Você se depara com a verdade que você é. A gente encara a nossa condição extremamente pecaminosa baseando-se na lei, mas não é ela que traz a salvação. É justamente por causa da lei que nós vamos até Cristo, porque o objetivo é esse, é apontar para Cristo e a sua graça.
Então, a lei não salva, mas aponta como uma testemunha para os nossos erros. E por isso, como a lei é uma testemunha contra nós, nós precisamos desse ensino e a necessidade dela para nos levar para Cristo. A lei, ela serve de aio, ela serve ela aponta para Cristo. E por isso, ela faz com que o Evangelho faça sentido. A lei não é essencial ao Evangelho simplesmente porque ela vai apontar o nosso erro, mas porque foi Deus que nos deu e nós temos essa necessidade de nos voltarmos cada vez mais para ela. E a lição termina com uma reflexão, né? Quando buscamos obedecer à lei com a ajuda de Deus, ela funciona como testemunha contra nós? Exatamente. Então, volte-se mais um dia para Ele e que a lei possa te mostrar aquilo onde você está errando e automaticamente você se voltar para Cristo. Que Deus te abençoe mais uma vez nesse dia. Um forte abraço e até o próximo podcast.